um irmão nosso com esse colete verde lindo aqui e receber um presente da nossa igreja. Deus te abençoe. Obrigado, Henrique. Vamos orar agora, pedindo a graça do Senhor sobre nós, ao ouvirmos a palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que continue a ministrar ao nosso coração bênção e graça, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, nós te damos louvor nesse momento. E agora te pedimos, fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Usa, ó Deus, pastor Milton, como instrumento gracioso do Senhor, para nos falar, ó Deus, e nos exortar, e nos encorajar, e nos consolar. Que a tua palavra seja, ó Deus, verdadeiramente paz ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para ministrar louvores a Ele, para ouvirmos a voz do Senhor através da revelação de sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Nessa noite nós vamos dar sequência a essa série de mensagens que estão sendo ministradas a partir dessa belíssima carta escrita pelo apóstolo Pedro por volta do ano de 67 depois de Cristo. Nós estamos aqui no capítulo 2. Hoje nós vamos meditar na porção que se encontra dos versos 10 a 16. Então pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos fazer essa leitura. Quero convidá-los a fazermos uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares e os irmãos, a uma só voz, com boa disposição, os versos ímpares. 2 Pedro, capítulo 2, os versos 10 a 16. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém, irmãos? Queridos, esse capítulo 2 é muito mais que apenas uma exortação do apóstolo. Esse capítulo 2 é uma denúncia. O apóstolo Pedro, em todo esse capítulo 2, está denunciando as obras malignas, um testemunho maligno de falsos mestres, falsos cristãos que estavam em meio à igreja de Cristo. E se você é uma pessoa inteligente, como eu sei que você é, você vai tomar esse capítulo 2, não apenas como uma denúncia, mas como uma palavra de exortação para a sua vida nessa noite. Porque tudo isso que ele está denunciando a respeito do testemunho maligno daqueles que se diziam irmãos, nós precisamos vigiar para não caminharmos o mesmo caminho que eles caminharam. Porque não há nada tão ruim que não possa ficar pior
Guarda isso no seu coração. E o pecado deixa todas as coisas cada vez mais horríveis, cada vez piores. O pecado tem esse poder na vida do ser humano, deixar aquilo que é ruim ainda pior. Então feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor quem convence da justiça, do juízo do pecado. Me convença, rasgue o meu coração, porque eu não quero ficar indiferente, passivo, alheio ao pecado que habita em mim. Eu não quero ficar indiferente ao pecado do meu coração. Eu quero sempre me arrepender. Eu quero sempre prantear, porque eu não quero chegar nesse estado de calamidade espiritual que aqueles que diziam ser irmãos chegaram. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te convença da justiça, do juízo do pecado, que não te deixe cair em tentações e que te livre do mal. Vamos fazer essa oração? Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que fale profundamente ao seu coração nessa noite. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Sabemos que somos livres da escravidão do pecado, te louvamos por isso, mas sabemos que ainda estamos no corpo do pecado, e se não vigiarmos, ó Pai, os impulsos de nosso coração, as inclinações de nosso coração, podemos vir a ceder e pecar contra o Senhor. Por isso, nessa noite bendita, diante desta denúncia que o teu servo faz à igreja, que nós tomemos estas palavras, da tua santa palavra, como palavra de exortação, como palavra de encorajamento, para que não incorremos nessas falhas, para que não deixemos, ó Pai, que os desejos de nosso coração tomem conta das nossas escolhas, para que não caiamos, ó Pai, no erro e não permaneçamos no erro, mas confronta-nos com a Tua palavra, confronta-nos com o Teu poder e livra-nos, ó Pai, das tentações de nossos corações, guia-nos, ó Pai, os nossos passos em caminhos de retidão, para que em todas as coisas, a minha vida, as nossas vidas, glorifiquem o Teu santo nome e dê testemunho do poder transformador do Teu Evangelho ao mundo. Assim oramos e nos colocamos na total dispensação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Meus queridos, como eu já disse, essa carta está mais para uma denúncia de uma obra maligna, de um testemunho de vida maligno que estava acontecendo no meio daquela igreja. E eu e você não podemos desconsiderar essas palavras do apóstolo, porque ele falou com a igreja do passado, ele fala com a igreja de hoje, ele fala lá com a igreja de amanhã. E o Senhor fala comigo e com você nessa noite. E essa segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2... a partir desses versos 10 a 22, está tratando exatamente disso. De estilo de vida reprovável, de testemunho, de comportamentos daqueles que se diziam discípulos de Cristo, daqueles que se diziam mestres de Cristo. Enquanto a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita com um propósito de encorajar a igreja, por motivo de perseguição. Quando ele escreve a primeira carta à igreja está sendo perseguida, está debaixo de perseguição, de prisão e morte. Então ele escreve 1 Pedro, essa carta à igreja, para encorajar os irmãos, para lembrar aos irmãos das promessas vindouras, para animar os irmãos em meio às tempestades e dificuldades. Ao passo que a segunda carta é escrita à igreja, para alertar a igreja de perigos internos. Não somente agora a perseguição externa, mas os perigos internos. A propagação de falsos ensinos no seio da igreja. A existência de falsos mestres, falsos discípulos, que estavam pervertendo o evangelho de Cristo, que estavam pondo em dúvida a supremacia da palavra de Deus, a divindade de Jesus Cristo.
E isso por si só estava levando a igreja a um estado de relativismo e de pecado, a um estado de confusão e dúvida. E não é exatamente o que nós vivemos nos dias de hoje? Nós somos cercados de muitas informações, de muitas teorias, de muita confusão, muita gente dizendo, assim diz o Senhor, mas que mereceria levar uma pedrada. Assim como o exemplo do Velho Testamento. Mereceria levar uma pedrada para parar de falar asneira em nome do Senhor. Nós vivemos dias de confusão no meio do povo que se chama povo de Deus, que se diz ser povo de Deus. Um povo que abandonou as Sagradas Escrituras e segue fábulas, fantasias, misticismos e mistificações no meio chamado gospel. E nós estamos vivendo um cenário muito propício para a meditação desta palavra. E essa segunda carta tem esse propósito de alertar a igreja por causa desse perigo interno, falsas doutrinas que estavam destruindo a igreja de dentro para fora. Estava minando o poder da igreja, minando a santificação da igreja. E nós sabemos que o pecado, Deus não compactua com o pecado. O Espírito de Deus não compactua com o pecado. Logo, o poder de Deus não se manifesta. Logo, o Espírito Santo se entristece. Logo, não temos manifestações do Espírito Santo. Simples assim. Essa é a gravidade de falsos ensinos, falsas doutrinas. E Paulo, em toda a sua carta, segundo a Pedro em toda a sua carta, ele traz 3 ênfases muito claras, muito perceptíveis. Guarde isso no seu coração, que isso é pergunta que está lá no edificando do seu grupo familiar na semana. 3 ênfases que Pedro aborda nesta belíssima carta. E a primeira ênfase que nós vemos claramente no capítulo 1 é a supremacia das Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Supremacia das Escrituras no que diz respeito ao nosso ensino e direção para a vida toda, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento espiritual. A Bíblia é palavra absoluta e é a única palavra que deve ser ouvida, a palavra do Senhor, nada além dela. Pedro, ao escrever essa carta, ele quer garantir que o povo de Deus esteja certo da verdade revelada e já presente em nosso meio. E nessa palavra, precisamos estar alicerçados. Capítulo 1, verso 15, verso 12. Pedro está dando essa ênfase à supremacia da palavra. Que o povo de Deus nunca se esqueça das coisas que lhes foram ensinadas. Capítulo 1, verso 15. Ou seja, o primeiro capítulo ele está enfatizando somente a palavra, somente o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos. Não deem ouvidos a qualquer conversa, a qualquer testemunho, a qualquer coisa que diz ser palavra de Deus. Fiquem firmes naquilo que vocês já foram ensinados. E aí, meu querido e minha querida, você está firme naquilo que você já foi ensinado nas Escrituras? Ou tem dado atenção para as abobrinhas que nós encontramos, por exemplo, na internet, nos vídeos de YouTube? Estamos firmes? Essa palavra é para nós, hoje. Servo e apóstolo de Jesus Cristo está nos convidando aquela igreja e convidando a nós, que nos lembremos tão somente do ensino de Jesus nas Escrituras, e nos firmemos nesse ensino. Porque naquela época, assim como nos dias de hoje, a igreja tem sido perturbada por falsos mestres, por falsos profetas, por falsas doutrinas, falsos ensinos, que vêm para confundir, que vêm para inebriar, que vêm para ofuscar o entendimento do povo de Deus. E onde há confusão, não há fé na palavra de Deus. Porque Deus honra, não é uma fé vazia. Deus honra uma fé que se estabelece na sua revelação. Essa é a fé que Deus honra. E se há confusão, não tem fé. Você pode crer em qualquer coisa, mas a única que realmente vale
É a palavra de Deus, aquilo que Deus revela em sua palavra. Essa é a única que vale, é a única que Deus honra. Segunda ênfase, combater os falsos mestres. Esse capítulo 2 é uma denúncia do estilo de vida desses falsos mestres. Todo o capítulo 2 trata exatamente desse assunto, expondo um estilo de vida reprovável. Vidas entregues ao pecado. A pessoa no domingo levanta a mão e fala em nome do Senhor, assim diz o Senhor, mas na semana está entregue ao pecado, às vaidades do coração, à cobiça dos olhos. E ele está combatendo isso. Já naquela época, capítulo 2, verso 1, Pedro diz assim, ele está comparando os falsos profetas do passado com os falsos mestres do presente de Pedro e do nosso presente nos dias de hoje. Os presentes da igreja de Cristo. Por quê? Porque no passado a revelação era entregue por meio de profetas. Eles entregavam a revelação de Deus. Hoje, a revelação de Deus é exposta e ensinada por mestres. Nesse momento nós estamos revelando explicando o que está revelado, o que já foi revelado. E a questão, meus queridos, é que eu e você precisamos nos perguntar o quanto do meu estilo de vida tem sido condicionado pelos valores desse mundo e não pelos valores do reino de Cristo. Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. O quanto do meu estilo de vida tem sido condicionado pelos valores do mundo, pelas vaidades da carne, ou pelos valores do reino de Deus revelado em sua palavra? O quanto a palavra de Deus tem norteado o seu estilo de vida? Essa é a pergunta. O quanto do seu estilo de vida tem sendo movido, impulsionado pelos princípios e valores do reino de Deus. Falsos mestres são aqueles que pregam a palavra de Deus com infidelidade, não interpretando o texto como deve ser, distorcendo ou torcendo o texto a partir de interesses pessoais. Não é a glória de Deus, são os meus interesses. A minha vontade. Se isso não me agrada, eu torço o texto para isso se enquadrar naquilo que me agrada. E assim muitas pessoas têm sido ensinadas em supostas igrejas evangélicas. Torcendo ou distorcendo, ou mesmo ocultando totalmente a palavra do Senhor. E Pedro está denunciando esses falsos mestres, os quais estavam introduzindo de forma dissimulada heresias destruidoras. E ele fala aqui até o ponto de renegarem o soberano Salvador, o soberano Senhor que nos resgatou. O problema do falso ensino é tão grave que ele pode chegar a esse ponto de nos levar a rejeitar quem é Jesus. Para muito crente, Jesus é somente Salvador, não é Senhor. O que é que o Senhor espera de mim? Para muito cristão, a verdade é relativa e não absoluta. E isso acontece porque a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? E esse capítulo 2 é essa denúncia desses falsos ensinos promovidos por falsos mestres, cujo espírito de vida, o estilo de vida é um estilo de vida reprovável e perceptível. Perceba o seguinte, entenda o seguinte: um falso mestre ou um falso profeta, ele não apenas produz heresia, coisa que Deus já abomina. Ele não apenas produz falso ensinamento, coisa que Deus rechaça. Eles também produzem ou influenciam condutas que são abomináveis a Deus. Já parou para pensar nisso? O ensino distorcido das Escrituras produz, influencia estilos de vidas que são reprováveis. Esse negócio de influência é um negócio tão sério que virou profissão, né? Hoje em dia nós temos aí a profissão. O que você faz? Eu sou influencer digital. Aí vai ver lá, só tem porcaria, só porcaria. Está influenciando o que para quem? Influencer digital. Produz nada que presta.
está gerando um estilo de vida reprovável, está influenciando estilos de vida reprovável. O que tem te influenciado? Porque assim como o homem crê, assim ele vive. Essa é a gravidade do falso ensino. Esse é o problema dos falsos mestres. E nós devemos nos perguntar: o que eu tenho ouvido, assistido na internet? O que eu tenho compartilhado nos grupos de WhatsApp? Eu conheço a origem, a fonte? Eu conheço o estilo de vida daquela pessoa? Aquela pessoa está dizendo o que é de fato a Bíblia? Ou está torcendo e distorcendo para agradar o auditório? Isso hoje em dia é muito comum. Deus tem um sonho para você. Deus tem um serviço para você. Deus tem um propósito. Não é assim, irmãos? Aí a igreja enche. Dá dízimo de 1.000 que o Senhor vai te dar bênçãos de 1.000. Aí a igreja enche. Dá dízimo de um carro que Deus vai te dar uma Ferrari. Não é? Pois é, né? Não estuda, não lê. Aí é enganado. Falsos mestres. Terceira ênfase. E nós encontramos essa terceira ênfase no capítulo 3. Olha que coisa linda. É a ênfase que trata a respeito da volta de Jesus Cristo. É o que nós ansiamos. Está sendo amplamente tratada aqui no capítulo 3. A doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas. O que está por acontecer na volta de Jesus Cristo. Esse texto, capítulo 3, ele é extremamente claro e contundente a respeito deste assunto, a volta do Senhor. Se você quer conhecer um pouco mais a esse respeito, medite nesse capítulo 3, olha que coisa linda, está claro, contundente. E deve despertar em mim e em você temor. Essa série de mensagens em 2 Pedro precisa, antes de mais nada, irmãos, despertar em nós temor e tremor diante de Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite com as pernas tremendo. Porque quando nós brincamos com o pecado, nós voltamos ao vômito, assim como um cachorro. Essa é a alegoria que o Pedro usa em capítulos anteriores, como aquele que volta ao vômito. Assim é um crente escolhendo pecar, vivendo no pecado. Pesado, não é? Mas isso é pesado para quem brinca com o pecado. Para você que é sério com Cristo, isso é só uma palavra de encorajamento. Continue sério no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então aqui nos versos 10 a 16, o apóstolo está demonstrando, está continuando aquilo que nós já vimos no início do capítulo 2. O comportamento insano desses falsos mestres, desses falsos discípulos. É um comportamento insano. É coisa de doido. Nós temos uma lista de condutas reprováveis que são condenadas e serão condenadas no dia do Senhor, no dia do juízo. Por que um crente precisa temer a Deus? Você fez essa pergunta? Aí aquele que gosta de torcer as coisas, fala assim, não é bem temor, ter medo, né, pastor? É respeitar. Já ouviu essa expressão? Temor é ter medo mesmo, irmãos. Olha o significado da palavra, temam e tremam diante do Senhor. É ter esse receio. De que sentido, irmãos? Porque o seu pai não vai passar a mão na sua cabeça. O pai disciplina os filhos, ele é justo. Por isso o cristão tem que cultivar esse temor. Porque quando nós pecamos, não pense que o seu Deus vai passar a mão na cabecinha. Não pense que o seu Deus vai relevar porque Ele te ama. Ele vai te disciplinar porque Ele te ama e porque Ele é justo. Essa é a característica de Deus. Assim como Ele é misericordioso, Ele é justo e Ele não deixa passar o pecado nem de seus filhos. Davi que o diga, não é mesmo? O filho pródigo que o diga. Que estilo de vida você quer cultivar? Um estilo de vida de um filho pródigo ou o estilo de vida de um filho que honra e glorifica o seu pai? Então nosso pai é justo. Por isso o temor é sempre bem-vindo em nossos corações. Quando eu piso na bola, e deve ser um acidente casual, quase que uma catástrofe anual, eu tenho que rapidão pedir perdão, abandonar e Senhor, tem misericórdia de mim. Não é amanhã, é agora.
Porque o meu Deus é justo. Não passa batido. Não tem esse negócio de impunidade na lei divina. Na lei dos homens tem, na divina não. E aqui dos versos 10 ao 16, olha o absurdo que chegou àquela igreja. Parecia não a embaixada da Jerusalém celestial, parecia a embaixada de Sodoma e Gomorra. Esse era o cenário daqueles crentes. E que não seja o nosso, em nome de Jesus. Olha o verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ele está apontando para esses falsos mestres, falsos discípulos, aqueles que se diziam crentes, que estavam ali no dia da ceia do Senhor, que estavam ali nas reuniões, mas que tinham um estilo de vida de seguir a carne e não seguiram a vida de santidade, andando em imundas paixões, menosprezando qualquer governo. O que é isso? Governo é sinônimo de liderança. Menosprezando qualquer liderança, o líder vira e fala para ele: ó meu filho, muda de vida, e essa atitude não está boa. Despreza a palavra de exortação, de encorajamento. Não tem nada a ver comigo. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Já ouviu essa expressão? Algum pai, alguma mãe já ouviu essa expressão? O nosso pai ouve isso constantemente. Menosprezam qualquer governo, não dão atenção às lideranças. E aqui ele está se referindo, não é o governo de Roma, não é o governo civil. Está se referindo ao governo eclesiástico, à sua autoridade apostólica, à liderança da igreja. Porque Pedro está combatendo exatamente homens que estavam se opondo à liderança constituída naquela igreja. Pessoas que andavam em imundas paixões e arrogavam para si o direito de questionar as lideranças, menosprezar as lideranças e viveram uma vida desordenada. O que é uma vida desordenada? É uma vida entregue aos desejos do coração, uma vida entregue ao pecado. Gênesis 4:7 nos exorta: o seu desejo será contra ti, mas cabe você dominar. Uma vida desordenada é uma vida que não domina os impulsos, as inclinações do coração. E aí eu faço tudo aquilo que eu quero, que eu sinto, que eu desejo. E aí eu vou de mal a pior. Eu volto às trevas, eu volto ao vômito. Porque o pecado é isso. Jesus vai lá e nos lava de todo pecado. Aí eu vou lá e me sujo no pecado, voltando ao vômito. E aí uma pessoa dessa vai menosprezar a liderança. Porque o pecado, irmãos, ele tem um efeito desastroso na consciência. Sabe qual é? Ele cauteriza. A prática contínua do pecado cauteriza a nossa consciência. Aquilo que você abominava no passado, você passa a amar no presente. Porque a sua consciência foi embrutecida, endurecida, cauterizada. Você já não sente mais temor, você já não sente mais arrependimento. A pessoa chega para falar com você, entra no ouvido e sai no outro, porque a consciência está cauterizada. A prática do pecado se torna o seu estilo de vida. Aqueles que andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, se tornam atrevidos, arrogantes, e não temem difamar autoridades superiores. Se torna fácil difamar. O pastor me exortou, me encorajou, me humilhou, ainda fala, aí começa a difamar, começa a detonar, começa a difamar a igreja. Começa a publicar nas redes sociais, porque foi ferido na sua vaidade, que a consciência está cauterizada, não está mais pronta, é ensinável, é embrutecidos, atrevidos, arrogantes. E aí Pedro faz uma comparação interessante. Ele inicia o capítulo 2 fazendo comparação dos profetas com os falsos mestres. Falsos profetas do passado com os falsos mestres do presente. E aqui no verso 11 ele está fazendo uma comparação
medindo a arrogância das pessoas. Olha o verso 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença de Deus. O que ele está dizendo com esse versículo? Dá para entender? Ele está dizendo, essas pessoas que amam o pecado, que seguem o pecado, que menosprezam seus líderes e que difamam governos, não se enxergam. Ele está dizendo, anjos que possuem poder superior aos homens, não ousam difamar essas autoridades diante de Deus, no passo que esses malucos estão fazendo isso. É isso que ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação. Nem anjos se aproximam de Deus para difamar as autoridades, mas esses loucos fazem isso, porque o pecado nos torna loucos, insensatos, imprudentes. O pecado faz tudo isso com a gente, nos torna inconvenientes. Olha o verso 12, ele continua, esses todavia como brutos irracionais. Ele continua falando desses falsos mestres, falsos discípulos, que vivem uma vida, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Ele está dizendo, naturalmente feitos para presa e destruição. O que quer dizer essa expressão? Essas pessoas que se entregam ao pecado são naturalmente feitas para prender e destruir aqueles que estão ao seu redor. Naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Andar com esse tipo de pessoa é esperar a destruição, mais cedo ou mais tarde. Me diga com quem andas e eu lhe direi quem és. As más conversações corrompem os bons costumes. Esse é o efeito. Então essas pessoas naturalmente feitas para a presa e destruição, cativam as suas vítimas, envolvem as suas vítimas, quem são? Aqueles que os ouvem, para destruí-los, destruir a fé, destruir o ânimo, destruir o ímpeto de servir, destruir o propósito de santificação, é tudo isso que acontece. Nós precisamos estar atentos, o que eu estou ouvindo? Com quem eu me relaciono? São pessoas que de fato me aproximam de Deus ou me afastam de Deus? São pessoas que edificam a minha fé ou que jogam lixo na minha alma? São pessoas que estão me prendendo e destruindo ou são pessoas que estão me enlevando, me aproximando de Deus com palavras de sabedoria, palavras de exortação, com a palavra de Deus? Isso é importantíssimo, irmãos. Porque quando nós falamos de falsos mestres, olha para o seu lado. Não está se referindo a somente os pastores da igreja. Qualquer membro da igreja se torna um falso mestre quando começa a propagar ensinos distorcidos da palavra de Deus aos seus irmãos na fé. Simples assim. A coisa é ampla e profunda. Versos 13 a 15, ele continua discorrendo. Ele diz que essas pessoas que falam mal daquilo em que são ignorantes, que querem difamar as autoridades, que desconhecem os fatos, que desconhecem a palavra do Senhor. Quando eu estou falando de autoridade, pense na autoridade eclesiástica, viu, irmãos? Nesse ambiente principalmente. Essas pessoas receberão injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Olha a cena que Pedro está descrevendo naquele contexto. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Ele está se referindo, luxúria carnal, irmão, é sexo fora do casamento, é prostituição, é adultério em plena luz do dia. É uma coisa tão absurda que você passa na rua e está lá. Relação sexual explícita. Nós estamos caminhando para isso. A prostituição, a pornografia, a coisificação do sexo está conduzindo a humanidade para isso. Na minha casa tem uma passarela, de vez em quando à noite tem gente lá, tendo relação sexual. É isso aqui, ó. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações,
enquanto banqueteiam junto convosco. O que é isso? Ele está dizendo que essas pessoas que se mancham, que lavam as suas roupas, que sujam suas roupas como nódias. Você sabe o que é uma nódia? Quem já foi sujo com a nódia de bananeira? Eu já. Esse negócio não sai da mão de jeito nenhum. E da roupa muito menos. O pecado é como uma nódoa que impregna na sua roupa e fica ali. A sua roupa, que deveria ser uma veste branca, com uma noiva ataviada para receber o noivo, está toda manchada da nódoa do pecado. Essas pessoas manchadas pelo pecado, que se regalam na prostituição, quando se reúnem com a igreja, no momento possivelmente de Santa Ceia, olha o que ele está dizendo, enquanto banqueteiam junto convosco. Normalmente quando fala do banquete, está se referindo à ceia, seja um jantar ou à ceia do Senhor. E essa pessoa enfiada no pecado, vivendo um estilo de vida reprovável, à luz do dia, visível para todos. Quando se reúne com os irmãos, ela se gaba, ela se regala nas suas próprias mistificações. Deus falou comigo. Como é que você está, irmão? Estou bem. Como é que está a sua vida espiritual? Está ótimo. Eu ouço isso constantemente. Camarada está na lama, está longe de tudo, está postando aquele monte de bizarrice no Facebook. Como é que você está, irmão? Estou bem. Como é que está a sua vida? Está ótima. É isso aqui, ó. Se regalam nas suas próprias mistificações. Deus falou comigo hoje. A pessoa está na lama do pecado e está testemunhando suas fábulas, suas fantasias, as suas loucuras místicas e trazendo para os irmãos. Oh, Deus me falou assim, que para Ele abençoar tem que fazer assado. Não, para Ele abençoar só precisa obedecer. Nada além disso. É isso aqui que ele está denunciando no verso 13. Quando essas pessoas se reúnem, elas querem se passar por crentes, por espirituais, por entendedoras da palavra. Elas se regalam em suas próprias mistificações. Verso 14, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O pecado, irmãos, um abismo atrai outro abismo. Quanto mais eu me entrego ao pecado, mais a minha consciência é cauterizada e mais suscetível aos impulsos e inclinação do meu coração corrompido eu estarei. Esse é um ciclo vicioso. E se eu não quebrar esse ciclo, eu estarei insaciável no pecado. Eu peco agora, peco daqui a pouco e vou pecando e pronto. E esse é o meu estilo de vida. Os ídolos do meu coração crescem e dominam a minha vida. Eu me torno insaciável nesse estilo, nessas práticas. E isso engoda almas inconstantes. O que é esse negócio? Engodar almas inconstantes. Não é engordar não precisa pensar em dieta. Engodar é enredar, enganar, ludibriar. É isso que é engodar. A pessoa fica fascinada com aquilo e começa a achar, fulano está fazendo, eu também posso. Não é? Não tem isso aí, nada a ver? Todo mundo está fazendo, então está liberado, não é? Engodando almas inconstantes. Aquele estilo de vida influencia outros a produzirem e copiarem um estilo de vida reprovável. Isso que é engodar almas inconstantes. Trazer para o engano. Iludir. E aí no verso 15 e 16, Pedro encerra não, nós vamos encerrar com os versos 15 e 16, e ele diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Mais uma vez ele faz alusão ao Velho Testamento, a profetas do Velho Testamento, e está fazendo uma comparação, assim como Balaão se extraviou do caminho reto, esses também se extraviaram do reto caminho. Diz aí, Balaão que amou o prêmio da injustiça. O que é isso? Amar o prêmio da injustiça. Balaão tinha um problema, profeta Balaão. Nós temos o relato da vida desse profeta, lá em Josué 13, 22. Nós temos o relato desse profeta lá em Números 24. Qual era o prêmio da injustiça que Balaão gostava? Grana. Ele vendia profecias.
O rei que pagasse mais, ele era convidado a dar profecias favoráveis àquele rei ou desfavoráveis ao povo de Deus. Esse era o prêmio da injustiça, o interesse dele por conquistar. Qual tem sido o prêmio da sua injustiça? Lembra que, se nós formos inteligentes, essa palavra precisa ser uma palavra de exortação para nós hoje. Qual tem sido o prêmio da injustiça que eu anseio? Pode não ser bens materiais, como muitos falsos mestres enveredam por esse caminho. Faz da igreja um negócio. De repente, vaidade, prazer sexual. Ou seja, eu abandono o reto caminho por causa das vaidades do meu coração, por causa do prazer sexual, por causa de um status. Eu abandono o reto caminho por causa do prêmio da injustiça. Porque o pecado é uma obra de injustiça diante de Deus, irmãos. E Balaão é citado como esse exemplo negativo. Balaão, irmãos, começou como um profeta de Deus e terminou como um adivinho. Lá em Josué 13, 22, se refere a Balaão não mais como profeta de Deus, mas como um adivinho. Porque assim é o pecado. Nós começamos a caminhar o reto caminho, mas quando nos inclinamos aos desejos do coração e nos deixamos ceder, nós abandonamos o reto caminho. E aquele que era servo de Deus se torna servo do maligno, servo das trevas. Nós precisamos refletir, que caminho nós temos caminhado? O caminho reto ou o caminho de Balaão? Abandonando os valores do reino e seguindo os valores do mundo, corrompido pelo pecado? Ou fazendo como Gênesis 4:7 nos ordena, dominando sobre os impulsos do coração, santificando nossas vidas, para assim não pecar contra o Senhor. Buscando, como aprendemos no capítulo 1, a instrução da palavra de Deus para o nosso dia a dia, nos alimentarmos da palavra de Deus para nos fortalecermos, para discernirmos qual é o caminho mau, qual é o caminho bom, para discernirmos as palavras de falsos mestres, de palavras de verdadeiros mestres, para discernirmos aquilo que estamos ouvindo e aquilo que estamos propagando. Nós aprendemos isso no capítulo 1. A palavra de Deus precisa ser autoridade absoluta em nossas vidas. Ela é que precisa nortear o nosso estilo de vida. Ela é que precisa nortear a nossa crença. Não é qualquer fé que Deus honra. É uma fé que se estabelece em sua palavra. Já fica aí como palavra de aplicação. E você vai ouvir isso ao longo dessa série de mensagens. Lembre-se das 3 ênfases. Supremacia das Escrituras. Qual tem sido o lugar da palavra de Deus no seu dia a dia? O quanto a palavra de Deus está marcando o seu estilo de vida. Assim como o pecado, como a nódoa, marca as nossas vestes, a palavra de Deus precisa marcar o nosso estilo de vida, a ponto de nos fazer ser diferentes do mundo. E aí jamais vai haver comunhão entre luz e trevas, porque nós não compactuamos com o pecado. Segunda aplicação. O que você tem ouvido? O que você tem buscado? Queridos irmãos jovens, adolescentes, presta atenção. Que tipo de informação você tem nutrido o seu coração? Uma pergunta para os jovens: se sua mãe e seu pai pegar o seu celular, e der uma vasculha, o que ela vai encontrar? O que você tem buscado? Do que você tem se alimentado? Aquilo que vai te afastar do pecado, ou aquilo que vai te aproximar ainda mais para esse estilo de vida reprovável? Aquilo que ainda vai embrutecer ainda mais o seu coração. Mas eu quero fazer uma pergunta para os maridos também. Querido irmão, querido marido, esposo. Se a sua esposa pegar o seu celular e der uma vasculha nele, ela vai encontrar ali pornografia, prostituição, palavras de duplo sentido, conversas inúteis.
A característica principal que Pedro destaca aqui desses falsos discípulos era a entrega à pornografia, à prostituição, um estilo de vida extremamente reprovável. Hoje a prostituição entra em nossos lares através do celular. Maridos, se a esposa der uma vasculha, não tem nada a temer? Está tudo na paz? Eu espero que sim. Mas também fica aí para as esposas, queridas irmãs. Se o seu marido ou o seu filho der uma vasculha no seu celular, no seu Facebook, está tudo em paz? Ou ele vai encontrar ali fofoca, maledicência, conversas inúteis, difamação, ou conversas inadequadas, inapropriadas. Percebe, irmãos? Nós precisamos refletir sobre isso. Do que eu tenho alimentado a minha mente? Com o que eu tenho preenchido e nutrido o meu coração? Diante dessa palavra de denúncia do apóstolo Pedro, nós precisamos nos apropriar dela como uma palavra de encorajamento, de exortação, para que vivamos e caminhamos no reto caminho, não no caminho de Balaão, porque o caminho de Balaão é morte, mas o reto caminho é caminho de paz, é caminho de bênção. E eu preciso cuidar daquilo no qual eu tenho colocado os meus olhos. Eu preciso cuidar daquilo que eu tenho permitido que entre em minha mente, em meu coração. Quem tem doutrinado a minha consciência? A palavra de Deus, os líderes estabelecidos por Deus para nos edificar. Eu me refiro aos líderes da igreja, não os líderes virtuais, ou esse mundo que está entregue às trevas, Big Brother, novelas e outras porcarias mais, que só traz prostituição, adultério, traição, sexo inapropriado e tantas outras coisas que entram em nosso coração e depois ficam nos perturbando, nos tentando. Nós devemos fazer essas perguntas e dizer não para tudo isso. Firmarmos na palavra, andarmos num caminho reto, rejeitarmos o caminho de Balaão. Balaão cedeu os seus impulsos e desejos do coração e tomou uma vida reprovável diante de Deus. Que não seja assim para mim e para você. Que não voltemos ao vômito, mas que permanecemos no banquete real que o Senhor tem preparado para nós, por meio de sua palavra. Amém, irmãos? Que a mesa da comunhão que nós vamos partilhar agora, nos aproxime ainda mais de Cristo. Porque o pecado tem afastado a muitos dessa mesa. A pessoa muitas vezes escolhe manter um estilo de vida reprovável e abre mão de participar da mesa do Senhor. Porque o prêmio da sua injustiça é mais importante. Não faça isso. Que a ceia do Senhor te aproxime ainda mais do Senhor. A ceia é um lembrete de que eu preciso caminhar em santificação. Eu não posso compactuar com o pecado do meu coração, com os impulsos, com os desejos. Eu preciso dizer não e me santificar constantemente. E assim comer do pão e beber do cálice. Aproxime-se ainda mais dessa mesa, enquanto se aproxima a volta de Cristo. E como nós vamos ver em mensagens posteriores, a volta do Senhor para aqueles que vivem nas trevas, que vivem na prática do pecado, vai ser dura. Para mim e para você, nós que somos sérios, vai ser uma glória. Amém, queridos? Feche seus olhos, ore ao Senhor. O que tem influenciado o seu coração? Qual tem sido o lugar da palavra de Deus na sua vida, no seu estilo de vida? Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que gere temor e tremor na sua consciência. E já se prepare para participar da ceia do Senhor. Ore ao Senhor, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Clamamos misericórdia sobre nós, porque sabemos, ó Pai, que as inclinações do coração sempre vai nos estimular ao pecado.
há coisas que o Senhor reprova. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos nessa verdade, nesse princípio do Teu reino, que eu e meus irmãos, que nós realmente, ó Pai, perseveramos no caminho reto. Não nos deixes cair em tentações e guarda-nos, ó Pai, no temor do Senhor. E nessa noite bendita na qual vamos partilhar o corpo e o sangue de Jesus, que o Senhor esteja derramando graça, poder e graça sobre a Tua igreja. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e fortalecendo a nossa fé, porque queremos sair daqui nessa noite cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E assim nessa noite bendita consagramos os elementos que aqui serão utilizados para esse ofício santo e clamamos a bênção do Senhor. Que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo, que o Senhor fortaleça aqueles que estão abatidos, ó Pai, aqueles que estão indiferentes, alheios, apáticos. Desperta os Teus filhos, fortalece a fé dos Teus filhos, ó Pai, vivifica a Tua palavra. Se houver alguém enfermo em nosso meio, cura, renova, restaura, que ao participarmos desta mesa, seja o Senhor tocando com a graça e o poder do Senhor a cada um de nós. Assim oramos e consagramos os elementos que aqui serão utilizados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar a equipe do Ministério de Louvor a